Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro tutorial do BPM. Aqui nós veremos os processos, como criar um processo, mexer no formulário, acompanhar o andamento de um processo na central de tarefas, etc. Então para isso eu vou acessar o SeniorX, eu já tenho aqui acessado o meu, vou vir no menu lateral aqui na esquerda e vou scrollar para baixo até encontrar o SeniorX Platform. Clicando nele, eu vou ter aqui os produtos disponíveis e eu vou acessar o BPM. Eu vou vir na aba de processos e nessa aba de processos é onde a gente pode ver todos os nossos processos criados, onde podemos editar eles ou excluí-los. Eu vou vir aqui em novo processo e aqui nós temos diversos templates onde tu pode escolher para customizá-los e usar como base ou criar um BPM em branco como nós faremos agora. Nessa primeira tela é informações do processo, então aqui eu vou colocar o título, a categoria, a descrição e eu posso customizar com ícones. O título vai ser uma solicitação teste, a categoria será solicitações, não vou colocar nenhuma descrição por agora e eu vou selecionar um ícone aqui para ficar melhor de encontrar esse processo. Logo abaixo, no segundo passo, a gente vai vincular um formulário a esse processo. Ele pode ser tanto um ECM que usa o formulário do BPM ou pode ser um formulário web que você já tenha pronto customizado aí. Nós iremos utilizar agora o ECM. Aqui você pode criar um novo clicando nesse botão ou digitar aqui o nome de um dos formulários já existentes. Eu já tenho um modelo aqui, então eu vou usar ele, modelo formulário. Na terça tem o versionamento aqui dos formulários também, eu estou na versão 3. E logo abaixo nós temos a visibilidade das variáveis, como nunca visível, somente as que participou e sempre visível. Eu vou salvar o meu processo e com isso a gente vai ter acesso ao formulário. Aqui no formulário eu já tenho alguns campos criados, com vários tipos de campo, porém eu vou criar aqui com vocês. Eu vou vir aqui em adicionar campo, clicar em adicionar campo e eu posso botar o nome do campo, por exemplo, nome completo, teste. E aqui eu tenho os tipos do campo, né? Pode ser um texto, inteiro, decimal, booleano, data, lista, texto longo, link, anexo e lista de objetos. Neste caso será um texto, ele já coloca o atributo na base de dados desse campo e aqui eu posso adicionar uma descrição para esse campo. A descrição fica igual esse izinho aqui, que ele traz mais informações sobre esse campo. Eu posso adicionar uma máscara, assim como a máscara de telefone que está aqui como exemplo, e eu posso mudar o tamanho desse campo, colocando ele como pequeno, médio ou grande. Posso quebrar a linha dele para nenhum campo ficar ao lado dele, transformá-lo em um item de lista de objeto ou um campo calculado. Eu posso usar esse campo como resultado de outros campos. E eu também posso atribuir um valor padrão para esse campo. Aqui na aba avançadas eu tenho algumas configurações mais avançadas, como eu posso usar o campo fonte de dados, eu posso transformar esse campo em uma fonte de dados. Aqui eu tenho algumas fontes de dados já pré-cadastradas, por exemplo, eu vou usar o estado cidades, onde ele traz uma lista de cidades e estados onde eu posso selecionar. Eu vou dizer para ele pegar da lista de estados. Aqui eu posso colocar um filtro e uma estratégia de atribuição. Clicando em aplicar, esse é o nosso campo com a fonte de dados, porém eu não vou usar ele. E aqui nesse formulário eu tenho um campo de cada tipo, né? Eu tenho um texto aqui, um inteiro, um decimal, um campo 1 e 2 para ter um campo calculado 3, um campo booleano, um campo data, um campo lista, um campo fonte de dados, que traz informações de uma fonte de dados, um campo link, um campo anexo e um campo texto longo. Feito isso, eu vou salvar o meu formulário e agora eu vou vir para o fluxo. Aqui no fluxo, essa é a nossa tela para montar o fluxo e nós temos algumas ferramentas aqui na esquerda. Todo fluxo começa com uma bolinha de início e em seguida ele se conecta à primeira etapa do processo. Eu vou chamar de solicitação, não vou adicionar descrição e vou botar todos os campos aparecendo. Aqui nas configurações dos campos eu posso marcar eles como obrigatórios, como somente leitura, ou como ocultos para certas etapas do processo. Feito isso, eu vou adicionar a segunda etapa do processo, que será uma aprovação. E a partir da segunda etapa, nós temos mais algumas configurações aqui no campo. Além da configuração de campo, nós temos também um mecanismo de atribuição, que diz quem será o responsável por essa tarefa. Pode ser um usuário, um grupo, um papel, um usuário solicitante, entre diversas outras opções aqui. Eu vou deixar como usuário para eu ter controle desse processo por enquanto. Mais abaixo, nós temos opções aqui de expiração. A gente pode colocar algumas horas para o processo expirar. E mais abaixo, nós temos notificações personalizadas, onde é possível personalizar a tarefa criada antes de expirar e quando a tarefa expirou. É possível usar placeholders e variáveis do formulário aqui dentro e sempre será usado cifrão e chaves para isso. E aí é possível, por exemplo, digitar assunto e ele traria aqui o valor do assunto aqui. Assim como pode ser usado cifrão e chaves aqui nas notificações, também pode ser usado no formulário para fazer os campos calculados. Basta usar o cifrão, chaves e o nome da variável, né? Campo 1. Por exemplo.
Voltando para o fluxo, como a gente está numa etapa de aprovação, nós vamos precisar de uma decisão. E para isso a gente tem o gateway. O gateway de decisão, ele possibilita o fluxo ir para dois lados, né? E nós temos alguns tipos de gateway também. O do usuário, onde o usuário faz a aprovação, faz a escolha, né, da decisão, se será aprovado ou não. O paralelo, onde eu posso botar várias tarefas para serem aprovadas ao mesmo tempo. E uma expressão, onde eu posso colocar uma expressão para validar. Caso a expressão seja verdadeira ou falsa, né, eu posso aprovar ou reprovar o processo. Nesse caso, a gente vai usar o tipo do usuário e eu vou criar uma tarefa aqui. Caso seja aprovada essa solicitação, ele irá para essa tarefa, aprovado, que será de frete. Posso configurar os campos, eu vou botar um mecanismo de atribuição. Todas as tarefas devem ter um mecanismo de atribuição atribuído. E caso seja reprovado, eu vou colocar para fim. Vai finalizar o processo, caso seja reprovado. E por fim, depois do frete, eu vou finalizar o fluxo também com a bolinha de fim. Como fim. Feito isso, nós temos um fluxo simples com algumas tarefas e um gateway de decisão, onde ele irá aprovar, se aprovado irá para o frete, depois para o fim, se não, terminará o fluxo. E aqui no fluxo é sempre importante salvar e publicar. Assim que você publica o seu processo, ele já está disponível para ser usado. Então, sempre que fizer alguma alteração, alguma modificação, volte aqui e publique e salve ele novamente. Portanto, aqui na esquerda a gente tem algumas variáveis do processo, que podem ser usadas com cifrão e chaves, né? E elas representam os campos do formulário, como nome completo, idade, valor, campo 1, campo 2, soma campo 1 e 2, etc. Aqui nós temos algumas integrações que podem ser feitas, como a integração com o Doc Studio, onde será salvo qualquer documento direto no Doc Studio. Nós podemos formatar como será o nome desse documento salvo lá, selecionar assuntos, etc. Também é possível fazer uma integração com a aplicação externa, e aqui nós temos algumas outras configurações globais, como calendários, as fontes de dado, etc. Voltando aqui rapidamente no fluxo, eu também vou aplicar aqui um serviço externo. Para isso, eu vou vir aqui nessa primeira linha, clicar na engrenagem, vir em serviço de integrações, e aqui eu tenho duas opções. Eu posso utilizar um serviço externo, onde eu tenho que desenvolver uma API ou desenvolvimento de código para integrar com o fluxo, ou eu posso usar os nossos conectores que acabaram de ser desenvolvidos e eles facilitam essa integração de forma low code. Por exemplo, eu vou usar um dos conectores que nós já temos prontos aqui. Eu vou selecionar o conector, eu vou aqui no conector de obter usuário SeniorX, e aqui ele tem os parâmetros de entrada, né? O username, eu vou botar que vai ser uma variável de execução e que será o solicitante, ou seja, ele pegará o username do solicitante e dará alguns parâmetros de saída. Por exemplo, eu vou trazer o full name desse username que ele pegou e botar no campo nome completo. Vou salvar aqui e com esses simples passos nós já fizemos uma integração de como obter um usuário SeniorX. Novamente, como eu fiz uma alteração, eu vou publicar e salvar. E feito isso, está pronto o nosso primeiro processo. Agora nós podemos testar ele lá na central de tarefas. Para isso eu vou vir aqui no menu na esquerda, vou no SeniorX Platform, BPM e central de tarefas. Aqui é onde é feito a gestão das solicitações em andamento e também para fazer uma nova solicitação. Por exemplo, eu vou vir aqui no botão nova solicitação e buscarei a solicitação que a gente criou, solicitação teste. Ela está aqui e olha que legal, aqui no nome completo ó, já está preenchido com o nome do usuário, automaticamente por causa da integração com o conector. Aqui nós temos um exemplo do campo calculado também, onde o campo 1 e 1 soma 2, campo data, um campo fonte de dados, né, onde aqui agora ele traz a lupinha com os estados que a gente setou para ele trazer, e aqui eu vou mandar o fluxo para frente. Vou botar solicitação teste como assunto, ele vai prosseguir, e aqui eu vou selecionar um usuário responsável. Vou colocar o meu próprio usuário para eu ter o controle desse processo. Feito isso, ele vai vir aqui para a próxima etapa. Agora ele está solicitação de teste, aprovação, está na segunda etapa. Aqui no formulário eu também tenho algumas abas, como detalhes da tarefa, anexos, posso colocar observações e comentários, e eu posso ver o andamento do processo, né? Eu posso ver em que etapa que a gente está. Aqui em amarelinho a gente está no aprovação. Aqui na aprovação a gente cai no gateway, onde vai ter que ser feita uma decisão se será aprovada ou reprovada essa solicitação, né? Então, neste caso eu vou selecionar como aprovado, para enviar para a etapa de frete, porque caso eu selecione reprovado, ele vai finalizar o processo. Clicar em aprovado, selecionar um responsável e enviar. Vemos aqui que ele está na etapa de frete, que é o último do nosso processo. Tudo certo, será realizado o frete e enviar para o fim. E assim está finalizado o nosso primeiro processo BPM. Pessoal, espero que tenham aproveitado. Dúvidas, sugestões, melhorias, por favor, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!